É, Vando. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Sport. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Sport. Sempre esquenta o jogo. Oi, numa produção. Essa sonoplastia nossa me lembra os velhos tempos do rádio. Que legal. Lembra de radionovela? Radionovela, lembra? Raul, você me traiu, Raul. Por quê? Não, porque você saiu com outra, Raul. Meu Deus. Olha o cavalo chegando. Alguém faz o cavalo. Nossa, eu pensei que vinha de cavalo, veio de burro. Olha. Era muito bom. Rádio novela, parabéns a todos os atores que realizaram muitos sonhos, nos trouxeram imensas fantasias do pessoal da rádio novela. E você sabe que uma das mais importantes emissoras de rádio novela do Brasil, sabia? Foi aqui na nossa casa Band, a Rádio São Paulo. Lá em São Paulo, a Rádio São Paulo. Fantasia era mais fotonovela, né? Que delícia, né? É isso aí. Parabéns à Rádio Bandeirantes, que fez história durante muitos anos no rádio e depois na televisão e faz história hoje na comunicação. Fantástico mesmo. Muito bem. Muito boa tarde para você, Vossa Excelência e audiência. Esteja você onde você estiver. Sempre lembrando, olha, aqui no Paraná, nós estamos ali próximo da noitinha, às 18h20. Eu quero mandar um abraço para você, paranaense, principalmente das regiões aí de Maringá, tá? Chegamos em várias cidades aí, estamos chegando em Marialva, estamos chegando em Nova Esperança, Castelo Branco, Paranavaí, Alto Paraná, Sarandi. Muito obrigado. Faço questão de citar aqui a possibilidade de Arapongas, estamos chegando também. Muito obrigado, parabéns a vocês, paranaenses, povo extremamente trabalhador. Uma terra maravilhosa, onde tem muita gente trabalhadora, muita gente dedicada. E estamos aí às 18h20 fazendo o programa com você. Hoje, um programa recheado de informações, de coisas legais sobre o futebol. E para começar, eu quero convidar, primeiro nós temos um convidado aqui, ele está conectado, não é isso? Então vamos lá, na tela aqui da Band, ele, árbitro de futebol, atualmente não está em atividade, mas esteve já por vários anos, inclusive um árbitro que trabalhou pela Federação Paulista de Futebol, Luiz Prado, o jovem Luiz Prado. Boa tarde, Luiz, tudo bem, Luiz? Boa tarde, falando diretamente de São Paulo, em Campo Belo, aqui ao vivo para os donos da bola interior. Boa tarde, Caio. É um prazer falar com vocês aí sobre arbitragem. Espero que seja um programa maravilhoso aí para todos nós. Vamos ter assunto pesado aqui, ô Luiz, só para novamente a nossa audiência entender, né, o seu trabalho. Quem não teve o prazer de te acompanhar, que saiba um pouco que, embora com aspecto muito juvenil, muito jovem mesmo, mas eu acredito que muito mais por conta da sua preservação, né? Você tem uma história rica. Conta um pouco para nós da sua história, Luiz, por favor. Sim, eu me formei em 2007, né, na arbitragem, mas eu já fazia jogos amadores antes, né, pelo sindicato, tudo, mas pela federação eu me formei em 2007. E daí fiquei até meados ali de 2022, que de Federação Paulista foram 15 anos, mas foram 20 anos de totais na arbitragem, né, e 15 anos de Federação Paulista, atuando em todas as séries, né, Paulistão A1, A2, A3, antes era a segunda divisão, acho que hoje tem outra nomenclatura, né, que seria a A4 antiga, né, que antes também juntava B1, B2 e B3, mas são várias nomenclaturas que de vez em quando não vale a pena falar sobre isso. A arbitragem no Brasil, você qualifica ela como, sem ter medo de ser feliz agora,
falando a real. A arbitragem brasileira, ela é uma das melhores do mundo, ela é uma das piores, ela é uma das mais contestáveis, ela é uma das mais contestadas. O que a gente pode falar sobre a arbitragem brasileira na sua história e na sua essência? Sim. Pior do mundo, eu acho que é uma nomenclatura muito forte para isso. Eu acho que ela deu uma sucateada, né, como nós falamos. Eu acho que pessoas que entraram na arbitragem nesses últimos anos aí deram uma sucateada, deram alguns treinamentos mais fracos. Eu acho que deu uma qualidade, caiu muito, né? Antigamente tinha muitos árbitros tops, eu penso assim, de nível muito forte, que hoje estão aí até falando na televisão, como Paulo César, Sábio Espínola, Oscar Roberto de Godoy, entre outros. E hoje em dia você não vê tantos assim, né? A gente até vê um caso que a gente passou, que a gente falou junto aqui, do Braulio, que é um ex-árbitro FIFA, né? Que top, né? Considerado top, fazendo lambanças. Então eu acho que hoje a arbitragem caiu muito o nível da arbitragem, no meu ver. Aí você vê assim, os caras entraram com a tecnologia, ok, veio aí as federações, a própria FIFA, entrou com o VAR, tecnologia, e cursos, e mais cursos, e etc. E isso tudo não fez ainda a arbitragem subir o seu patamar, melhorar. O que significa esse sucateamento? Em palavras assim, vamos dizer, destrinchando, o que é o sucateamento da arbitragem? Vamos pensar no VAR, como você deu como exemplo agora. O VAR no Brasil é muito interpretativo, eu acho, assim, porque tem lances que você vê na Europa, a gente está acompanhando campeonatos europeus, tem, sei lá, bola na mão, vamos pensar assim, que o árbitro está com uma posição boa, uma posição, vendo a jogada, aquela bola que, reboteou na mão dele, e aqui o árbitro chama, né, o árbitro do VAR chama para o árbitro ir na tela, né? Então eu acho que aqui está muito bagunçado o VAR ainda. Eles não organizaram o VAR como ele deve ser. É óbvio que hoje em dia na Europa, a maioria dos lugares para questão de impedimento, é 4D. Aqui a gente está muito longe ainda por causa dos estádios, né? Tem muito estádio que é de Copa do Mundo e muitos não. Lá a maioria são de Copa do Mundo, são preparados para isso, são arenas. E aqui não. Mas mesmo assim, eu acho que ainda o VAR aqui é o que a gente acabou de falar, né? Tá meio sucateado, tá meio atrás dos outros, assim, comparando com a Europa, vamos falar assim. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar para essa conversa, eu quero te dar as boas-vindas, muito obrigado mais uma vez, sempre enriquece muito a discussão para a gente, e o que a gente vai falar hoje aqui, óbvio, é sobre a arbitragem. Se não me engano, daqui a pouquinho nós vamos ter inclusive a declaração, não é? Colocar no vídeo aqui as respostas que nós mandamos diretamente para a coletiva do advogado do Barra, que eu acho que essa questão do Barra, principalmente para quem acompanha o campeonato catarinense, é algo extremamente importante estar falando aqui, né? Tá falando em vídeo, até porque nós tivemos uma entrevista aqui com o jogador Mendes, que é jogador do Santa Catarina, atacante, inclusive passou para a próxima fase do Santa Catarina, no campeonato catarinense, e ele disse do peso da camisa diante de um juiz. Ele falou, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem aquela camisa, né, Tilapinha, que tem aquele peso, entendeu? E de repente as coisas acontecem de forma diferente para nós. Mas ele falou isso com muito cuidado, com muita, né, cautela, e eu entendo perfeitamente isso tudo. Então é interessante que a gente questione para cá. Bom, muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos cumprimentar aqui e dar uma boa tarde e ver aí os seus destaques e os seus argumentos aí. Vamos começar com Danilo Almeida. Danilo, sem torrica na tela, vamos direto para o argumento aqui. Boa tarde. Tudo bom? Tá legal? Tudo bom? Tudo ótimo. Luiz Prado está com a gente aqui, o nosso convidado. E aí eu queria o seu destaque. O que você tem a dizer da arbitragem brasileira? Muito bem, um abraço, Caio, pra você, pro Adilson, pro amigo ligado conosco aqui na Band. Um bom carnaval a todos. Vamos lá, Caio, é o seguinte, sucateado, concordo. O VAR, em vez de ajudar, tá atrapalhando, isso concordo plenamente. Talvez seja um dos piores momentos da safra de arbitragens no futebol brasileiro, concordo. E eu quero acrescentar, e aí eu quero a opinião do meu amigo Luiz Prado.
E ele citou 3 pessoas com personalidades fortes, né? Principalmente Oscar Roberto de Godoy. Oscar Roberto de Godoy era um árbitro com personalidade, o famoso unha de cavalo. Tá faltando isso na arbitragem brasileira, ô Luiz? Personalidade? O cara bater no peito e resolver a situação e dane-se o que está acontecendo, ele tem que ser a personalidade. O homem não fala, o apito forte. Ou você acha que os caras estão deixando a personalidade um pouco pro lado e jogando tudo no colo do VAR e aí por isso está tendo essa lambança atrás de lambança? Exatamente, esse é um ponto importante porque tem se comentado principalmente durante os jogos. Opa, de novo jogou pro VAR. Então isso que você está falando aqui é bem pertinente. Luiz? Perfeito, o Danilo falou muito bem. Falta muita personalidade. A gente vê, né, hoje em dia nós estamos vendo que os árbitros já se formam e já, hoje em dia já vai para de vez em quando. Antes a gente demorava muito tempo para chegar, mas muito tempo mesmo. Eu te falo que eu demorei para chegar em Série A1 quase 10 anos. Pô, a gente batalhou muito e hoje em dia, pela safra estar ruim, né, nesse sentido, eu acho que eles estão passando etapas. E daí isso é quesito também de personalidade do árbitro. Um árbitro muito novo, de vez em quando, não tem tanta essa personalidade, não tem tanta essa casca, né, de fazer jogos muito importantes, né? Então, para mim, tá faltando muito isso mesmo que o Danilo falou. Falta personalidade e como hoje tem o VAR, fica tudo muito fácil, né? Fica tudo muito mais agradável para apitar. Muito bem, eu quero chamar para cá também para uma conversa. Daqui a pouco a gente tem um recado aí, não é isso? Qual é o produto que vai entrar? BetSport? Daqui a pouco então tem BetSport com a gente aqui. O Zico, né? O comercial do Zico, todo mundo já viu, que é fantástico. Adilson Moraes, boa tarde, Adilson. Opa. As arbitragens no interior de São Paulo também são assim, altamente questionáveis, Adilson? Muito, lá né, Caio? no time do padre, lá? Nosso querido Vossen de Assis lá. Acho que o Luiz já deve ter pitado algum jogo do Vossen lá no Tonicão, lá em Assis, lá. Mas lá você tem que ser caseiro, né? Lá o árbitro tem que ser caseiro, porque senão o bicho pega. Mas uma ótima tarde para você, Caio, também ao Danilo, o Luiz que está aí conosco, para você que está ligado aqui na Band. Eu concordo com tudo que foi dito, a arbitragem brasileira caiu demais, né? Principalmente depois do advento do VAR. Os grandes nomes da arbitragem brasileira que nós temos, até o Luiz citou alguns aí, como o Paulo, né, o Oscar Roberto de Godoy e outros grandes nomes também. O Sálvio, o Brasil já teve 2 finais de Copa do Mundo apitadas por árbitros brasileiros, né, 82 e 86, com o Arnaldo César Coelho e o Romualdo Arpe Filho. Só que naquela época, o White também, só que naquela época não existia o VAR. E aí o árbitro tinha que ter ou não personalidade. Se ele fosse um árbitro fraco, ele não conseguia prevalecer na profissão ou ter êxito na profissão. Então você tinha que ser um árbitro forte, firme e principalmente com critérios claros. Depois do advento do VAR, penso eu, né, vendo aqui de fora como jornalista, se jogou muito a responsabilidade para o VAR. O VAR que era para ser um auxiliar, em muitos casos passou a ser uma espécie de árbitro, entre aspas, principal, e o árbitro de campo se ausentando. Vou jogar pro VAR, o VAR decide. E aí, infelizmente, a gente chega nessa situação aí. Ô Luiz, eu queria perguntar para você o seguinte, nós tivemos aí o Wilson Luiz Seneme afastado do comando da arbitragem da CBF, né? Quase 2 anos que ele ficou no cargo, um pouco mais de 2 anos. Antes disso ele ficou 5 anos aí na Conmebol e foi criticado muito, Luiz, pela falta de critério. O mesmo lance, um árbitro marcava uma coisa e o outro outra. Como é que você vê isso, Luiz, a falta de critérios? Esse é o grande problema para mim da arbitragem hoje. É a falta de critério. Você não vê critério nos árbitros. Você vê em alguns, né? Vamos até citar um, para mim, hoje em dia, que eu acho que é o que mais é criterioso e mais bate no peito, vamos falar assim, até no VAR, que é o Rafael Claus, que é o último árbitro nosso de Copa do Mundo. Ele é para mim, assim, não é o único, mas eu vejo ele como um dos que fazem isso. Ele consegue ter um critério legal e todo mundo que ele vai fazer o jogo já sabe do critério dele, já sabe como ele vai apitar. Isso é legal, né? Um Flamengo, ele vai fazer um Flamengo, eles já sabem o critério do Klaus. Mas eu não vou citar, não vou dar outros exemplos, eu vou dar só esse exemplo positivo. Mas daí você vai em um outro árbitro ou de outra
federação ou da mesma federação que não tem critério e ele já sabe. Eles acabam até fazendo ele de gato-sapato de vez em quando durante o jogo. Concordo plenamente. O principal caso nosso hoje em dia é a falta de critério. E por isso que o VAR também está interferindo muito hoje em dia nos jogos que não deveria interferir em alguns lances, né? Ô Luiz, a entrada de uma comissão de arbitragem, na sua opinião, é a solução para poder melhorar essa situação atual da arbitragem brasileira? Ajudará? Eu acho que sim, vai ajudar sempre, né? E é o que a gente fala, não adianta só fazer treinamento, né? Na parte do CNM, eu acho que eles aumentaram muito, né? Em treinamento até na Granja Comari, da CBF, eles fizeram bastante essas coisas. Mas assim, tem que ser treinamentos específicos, eu acho, não tem que ser treinamentos alheios. Eu não tô falando que eu sei como que eram os treinamentos de lá, mas assim, você viu que não deu critério para arbitragem. Então, pelo menos, olha lá, vão 10 árbitros FIFA lá, Klaus, Abate, não sei lá, outros. Tem que pôr um critério para todos eles. É lógico que cada árbitro é diferente um do outro, mas tem que ter critério. Eles têm que andar, vamos dizer, juntos, assim, nesse quesito de critério. É óbvio que cada um tem a sua opinião e o seu critério na hora. Agora a conquista do escudo da CBF e da FIFA. Você que esteve lá dentro, você sentiu que tem politicagem? Você me responde isso depois do recado da BetSport. Vano. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa que de bola parada eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, galinho? BetSport. Craque de verdade, joga com responsabilidade. É isso aí, galinho. Craque de verdade joga com responsabilidade. E de responsabilidade, a BetSport entende. Desde o início, a BetSport sempre atendendo todas as exigências do governo federal. Por isso que ela é atestada, aprovadíssima pelo governo federal. Ou seja, que você pode se divertir numa boa, porque você tem a certeza de que o seu dinheiro está seguro. Além disso, navegação é super fácil. Olha só, saque rápido, tem credibilidade, tem confiabilidade e tem uma infinidade de esportes. De repente, futebol e tal, tem mais esportes? Eu curto basquete, tem. Eu gosto de vôlei, também tem. Olha só, tem muitos esportes para você, boxe, lutas e muito mais. É o maior cassino online do Brasil, a maior casa de apostas você encontra aqui na BetSport, sempre com as melhores odds, os melhores campeonatos estaduais, jogos internacionais. Olha, tudo isso para você se divertir. E é fácil, basta você pegar o seu celular, acessar o QR Code que aparece na sua tela e pronto. Então vem com a gente, venha fazer parte desse timaço, Vampeta, Zico e você, meu amigo, minha amiga. Mas atenção, hein? Jogue sempre com responsabilidade, combinado? Experiência é o nosso jogo, mas o que diferencia o jogador do craque é a coragem para assumir a responsabilidade. A BetSport atua com transparência e oferece a confiança que você precisa para fazer a sua aposta. BetSport, craque de verdade, joga com responsabilidade. Muito bem, vamos voltar com ele lá. Estamos com o Luiz Prado, que é árbitro de futebol, né? No momento está licenciado, parado, dando tempo, fazendo novos projetos, mas arbitrou durante muito tempo, muitos anos. Vamos lá. E aí, Luiz, a pergunta era que eu te fiz, né? E, em geral, não gosto de colocar os convidados em saia justa, não gosto. Mas, para conseguir o escudo da CBF e da FIFA, você sentiu alguma dificuldade? Tem politicagem? Como é que é? Não tem jeito de falar que não, né? Sempre vai ter. É óbvio que um árbitro FIFA, normalmente, não chega do nada, né? Assim, tem que ter uma qualidade muito grande. Não posso falar. A gente pode pôr até falar isso de hoje. Nesse ano entrou o Matheus Candançan, que é um árbitro da federação muito novo, 26 ou 27 anos, eu não tenho certeza agora, não vou falar com certeza absoluta. Mas eu fiz jogo com ele lá, ele começou muito cedo, ele é filho de um ex-árbitro também, que tinha uma certa personalidade, sabe? Eu vejo ele com uma qualidade para crescer muito grande, muito mesmo. Mas assim, será que já era para a FIFA? Eu não sei te dizer isso. Eu acho que ele é super qualificado.
O ano passado, se não me engano, ele fez a final do Paulista ou da semifinal. Não tenho certeza. Foi bem, ótimo. Mas assim, e aí? Será que já era para entrar? Não tá queimando etapas? Então, eu não sei. É muito complicado falar, né, sobre essas de CBF, de FIFA. Eu, na minha época, quando eu fiz o primeiro Paulista, fui indicado para a CBF. Fui indicado pelos meus professores. Só que na época o presidente vetou a minha... Não o presidente da federação, tá? O presidente da comissão vetou a minha entrada na CBF. Tudo bem. De vez em quando eu também não estava preparado, mas eu fiz um ótimo campeonato paulista. E é isso, a arbitragem é assim, entendeu? Uns chegam, outros não. Uns muito qualificados. Acho que FIFA não dá para você não ser qualificado chegando lá, eu não acredito nisso. CBF tem as suas nuances aí, né? A CBF a gente conhece, tem lance de medalha, tem um monte de lance aí, rodando. Mas muito bem, é o seguinte, ô Danilo, você mandou as perguntas lá pro advogado do Barra, doutor Michel Assef. Isso. Explica pra gente como é que tá sendo isso lá, porque daqui a pouco... uma matéria legal aí, né? Porque daqui a pouco nós vamos colocar no ar as respostas das perguntas que você... Isso, uma coletiva de imprensa bacana. Quero mandar um abraço pro Fabrício, o pessoal do Barra, da assessoria, que foi muito solícito com a gente. Então daqui a pouco vamos ver a visão do Barra, tudo que aconteceu na última rodada do Catarinense. Tá quente, tá legal. Fica conosco aqui. Tá jóia, é isso aí. A gente discutindo isso aqui, também quero agradecer o Rally Rodrigues, participação na produção desse programa aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Nesse ano completamos 20 anos do escândalo da máfia do apito. O que mudou de lá para cá até agora? Adilson Moraes, eu acho que eu vou ficar com você nessa resposta, mas você tem 30 segundos para dizer se mudou ou não mudou e o que mudou e tudo de bom. Não, a máfia do apito, né, tá aí o Edilson, né, Pereira de Carvalho, foi o grande estupim de toda essa máfia aí, né, acabou sendo banido da arbitragem. Teve 97 com o Ives Mendes. Também, então assim, esse aí ganhou uma maior proporção, né, porque envolveu o Corinthians, a máfia do apito, enfim. E mexeu com o Campeonato Brasileiro. Deveria voltar, né, e o Corinthians foi beneficiado com isso. Agora, fora isso, eu acho que ainda existe, não com a mesma proporção, mas hoje ainda a gente vê algumas denúncias de arbitragem sendo investigadas em casos envolvendo apostas, né, que é outro advento que nós estamos vivendo hoje ainda. Bem lembrado, entendeu? As apostas. A questão das apostas, né, cara? Aí a corrupção ela toma outras formas, lembrando que as casas de aposta não têm nenhum tipo de culpa ou responsabilidade desse tipo de circunstância e questionamento. E estamos falando muito mais ligado também à arbitragem, quer dizer, sai um gol lá, o cara encerra na hora ali, depois volta. É estranho pra caramba. Ô Luiz, árbitro Luiz, por favor, aqui ele na tela, tá com a gente? Pra gente encerrar, Luiz, eu vou me despedir de você, quero muito te agradecer. Parabéns aí pelas suas conquistas, pelo seu trabalho, um cara jovem, um cara que está aí no front page de um monte de conquista. Estamos abertos aqui para você, tá bom? Em breve quero ter você de volta, o tempo é contra a gente vai agora colocar as respostas do Michel Assef lá do Barra, porque está muito quente esse assunto e a nossa equipe mandou lá as perguntas, conseguiu uma representação direto em Santa Catarina, tá? É a Band trabalhando lá em Santa Catarina para trazer essas respostas, os argumentos do Dr. Michel Assef do Barra. Eu queria só me despedir de você e te agradecer e aí também você se despedir rapidamente, por favor, para a gente poder ir para o Dr. Michel Assef. Perfeito, agradeço a oportunidade novamente, é sempre um prazer aí falar com vocês e vamos por uma próxima aí, se Deus quiser. Fiquem com Deus todos aí. Teremos muito assunto, hein? Muito assunto. Fica ligado aí. Obrigado, querido. Um grande abraço. O árbitro Luiz Prado, um amigo da gente. Muito bem, então agora é o seguinte. Nós conseguimos mandar as perguntas lá na coletiva do Dr. Michel Assef do Clube do Barra, que foi extremamente prejudicado numa lambança de arbitragem no futebol catarinense. Vamos acompanhar então esse material agora. Vamos lá. Vamos ver o que ele disse em relação às perguntas que nós, dos donos da bola interior, fizemos diretamente de Santa Catarina. Roda o VT que eu quero ver. Vou responder aqui as perguntas que foram encaminhadas. E a pergunta foi, em algum momento, como estratégia da defesa, esgotadas as instâncias esportivas, o Barra pensa em acionar a justiça comum? Bem, ainda estamos longe dessa etapa, mas claro que não está descartado, né? Acho que é uma
avaliação que a diretoria deve fazer em razão desse prejuízo grave que o clube vem sofrendo. Mas não é um tema que foi debatido ainda. A pergunta foi, doutor, se a regra técnica 5 permite ao árbitro e seus assistentes dentro do campo aplicarem cartões após o jogo e até mesmo anular o gol conforme orientações dos seus assistentes, qual o fundamento jurídico do seu recurso? Bem, essa é a questão, né? Na nossa análise da regra 5, a aplicação de cartões após o jogo, ela é possível, inclusive com situações que acontecem fora do ambiente do jogo, tá? Então, isso é possível, isso já está na regra. A questão aqui é em relação a uma infração técnica, ou seja, uma infração ocorrida dentro do campo de jogo. O que a regra estabelece é que não há essa hipótese de alteração de uma decisão tomada antes do apito final, depois que encerrar o jogo. Ou seja, o encerramento definitivo do jogo impede que uma decisão tomada dentro da vigência da partida, ela seja alterada. A única hipótese de exceção que foi trazida na regra foi com a criação do VAR. Então, a hipótese de revisão, a própria regra fala em revisão, que é uma ferramenta específica do VAR. Durante todo o histórico da regra do jogo, jamais foi possível rever uma decisão que foi tomada pelo árbitro antes do apito final. E essa inteligência, ela se manteve mesmo após a criação do VAR. Situação pesada que vive o Barra aí, o doutor Michel Assef respondeu as nossas perguntas. Quero agradecer, nós tivemos uma pessoa lá na assessoria, né? Quem foi, o Danilo? Fabrício. Então agradecer o Fabrício. Fabrício é de quê? Do Barra? Do Barra. Da assessoria do Barra, é isso aí. Trabalhando bem aí o pessoal de Santa Catarina. Agora, a Federação Catarinense, ela se posicionou já, né? Todo mundo já sabe, mas eu quero destacar o que ela falou aqui. Vamos lá. Ela disse que não anulará de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. É claro que tem os julgamentos, mas segundo ela se apoia na regra 5, que prevê que o árbitro, mesmo após encerrar a partida, pode rever alguma decisão desde que ainda esteja dentro de campo. Aí ela diz sobre o erro, a lambança do árbitro de futebol, o senhor Braulio. Ela diz que o maior erro foi de procedimento, então ela admite um erro. Que ele poderia ter comunicado melhor, deixar claro que marcou a falta com mais transparência para todos os que estavam acompanhando o jogo. Poderia ter posicionado o time para a cobrança da falta e depois disso encerrar a partida. Eu só digo uma coisa, a lambança se esticou mais ainda, porque admite o erro a federação e ainda diz o seguinte, que ele poderia ter mais transparência, deixando de citar aqui os cartões vermelhos que ele saiu distribuindo em profusão, chamou a PM para dentro do campo, e aí eu falo para os senhores, é esse espetáculo que a gente quer ver? É esse espetáculo que o público vai pessoalmente no estádio ver? É esse espetáculo que nas transmissões de televisão a gente quer assistir? Um espetáculo grotesco desse, onde uma decisão pessoal cria uma confusão tão grande, tantas pessoas envolvidas, tantos sentimentos envolvidos, e a federação coloca assim, que foi um erro de procedimento. Então teve um erro. E aí? Teremos punições? Teremos punições? Teremos punições? Então, o campeonato está manchado. Manchou completamente a história do Campeonato Catarinense da temporada 2025, né? Infelizmente. Eu acho que o mais grave de tudo isso
O Braulio não tem que estar mais apitando nesse momento, tem que fazer uma reciclagem. Esse é o fator. Ele apitou na Copa do Brasil, agora o jogo do Atlético Paranaense. Senhoras e senhores, nós tivemos aqui um programa todo especial voltado à arbitragem, mas tem muito assunto para falar. Muito obrigado por sua audiência, curte aí a sua folia, curte o seu momento. Olha, juízo na estrada, se beber não dirija. Por favor, esteja de volta aqui depois da quarta-feira de cinzas. Esteja vivo e bem com a sua família. Muito obrigado, tchau, fica com a Band. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte. Sempre esquenta o jogo.